Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Como eu já disse para vocês, nós estamos na Praça Seca, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Nosso templo fica na Praça Seca, número 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Temos lugar para estacionamento aqui e você é muito bem-vindo. Quando quiser vir, nossos cultos pela manhã começam às 9 horas. Às 10h30 nós temos a Escola Bíblica Dominical de forma presencial. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto também no domingo. Às quartas-feiras, 19h30, temos o nosso culto de oração. E as demais programações, vocês podem olhar aí no site da Igreja Barão, que você vai encontrar muita coisa boa para todas as faixas etárias. Você é muito bem-vindo aqui. E nós estamos, então, estudando a Palavra de Deus e temos como referência essa revista. Mas a revista é só uma referência do nosso livro-texto. Nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes de continuar nosso estudo na Carta de Paulo aos Filipenses, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu preciso pedir para você, poxa, dê o seu like aí, não custa nada. Dê o seu like, a gente tem mais visualizações do que like. E você precisa dar o seu like porque seu like é um testemunho silencioso de que você quer que esse vídeo alcance outras pessoas. Tá feito? Tá dito? Então agora que seja bendito o nome do Senhor. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nos oriente, nos dirija, nos conduza nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o que Paulo viveu há tantos séculos atrás sirva de estímulo para nós, enfrentarmos as dificuldades de hoje com a mesma leveza e o mesmo espírito de gratidão que o teu servo teve no passado. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades sem as ignorarmos, mas com a certeza de que o Senhor começou a boa obra e o Senhor há de completá-la. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Abra lá na carta de Filipenses, no capítulo 1. Eu já falei para você que essa carta é uma carta de gratidão. Ela também é a carta chamada Carta de Alegria. Mas eu acho que eu ainda não falei para você que a estrutura da carta de Paulo aos Filipenses é diferente das outras cartas. Tem uma estrutura um pouco diferente das outras, porque as outras cartas de Paulo, elas tinham, até a metade ela vai falar de teoria e a outra metade vai falar de prática. Mas aqui, Paulo estrutura essa carta de forma diferente. Vamos ver aqui no quadro? Eu vou colocar para você que tudo vai mostrar que essa carta vai gerar em torno de um centro. E você sabe quem é o centro da proposta de Paulina. E aí você tem polos desenvolvidos pelo apóstolo. Você tem um polo inicial e um polo final. Você tem um centro e o outro centro ali. Você tem um modelo aqui, outro modelo aqui e mais dois modelos aqui embaixo. Vamos lá, vamos tentar explicar. A carta toda vai ser desenvolvida em torno de Cristo. Em torno do texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que é uma grande poesia. Aqui ele vai falar de gratidão. Ele vai terminar a carta também com gratidão. Vou escrever aqui para você lembrar. Filipenses. Essa é a estrutura da carta. Aqui ele vai falar sobre um momento. Aqui também ele vai falar sobre o momento. Aqui ele vai falar sobre si, sobre ele, Paulo. Aqui ele também vai falar sobre Paulo.
E aqui ele dá dois exemplos que servem de modelo. Ele vai falar de Timóteo e Epafrodito. É assim que se estrutura a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos vendo a questão da gratidão. Nós vimos na aula passada a questão da gratidão. Agora a gente vai começar a ver essa perspectiva do momento. Eu quero continuar fazendo uma pergunta para você. Com quem é que você vive? Com quem é que você vive? Ou, fazendo de outra forma, com quem você convive? Porque nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. E aqui Paulo vai mostrar que a gente tem motivos, sempre temos motivos para agradecer. Mas também sempre temos motivos para ficarmos atentos. Atentos a quê? Aos chamados ladrões da alegria. Charles Swindoll, que foi um grande pregador, escreveu um livro chamado Ladrões da Alegria. Ele vai citar 7 ladrões da alegria, que eu quero compartilhar com você aqui. Esses 7 ladrões da alegria, que nós temos que estar atentos para que esses ladrões não roubem a nossa alegria. Primeiro ladrão da alegria, a ansiedade. O que é a ansiedade? É a preocupação que sufoca a nossa confiança. É aquela preocupação do que nem aconteceu ainda, a gente já fica ansioso. E a ansiedade é um grande ladrão da nossa alegria. Outro ladrão da alegria é a inveja. A inveja é esse olhar comparativo, em que eu me coloco numa posição de comparação com o outro. E a inveja é esse olhar que não faz bem, e é o outro ladrão de alegria. Terceiro ladrão de alegria é a culpa não resolvida. A culpa não rouba a nossa alegria, mas a culpa não resolvida rouba a nossa alegria. Porque a culpa, quando acontece, a gente confessa os pecados e se liberta dela. Mas a culpa não resolvida nos leva à prisão, nos leva ao sofrimento. Outro ladrão da alegria, quarto ladrão da alegria, é a amargura. A amargura é quando a mágoa envenena o nosso coração. Alguém já disse num ditado popular que a mágoa é o veneno que a gente bebe pensando que o outro vai morrer. Não, não dá certo. Você sabe que não dá certo. Se eu tomo um veneno, isso não vai afetar o outro, afeta a mim mesmo. Assim é a amargura. A gente fica, não resolve a questão da culpa, da inveja, e a amargura corrói e rouba a nossa alegria. O quinto ladrão da alegria tem a ver com o nosso fazer, a execução das nossas tarefas. É o perfeccionismo. O perfeccionismo faz com que você roube a sua alegria, porque você descobre, sendo perfeccionista, que você, infelizmente, você uma hora descobre que você não tem controle de todas as coisas. E quando você tem o controle de todas as coisas, você fica tão ocupado em fazer, ou coloca um objetivo tão alto que você não pode alcançar. E isso rouba a nossa alegria. Sexto lugar são as circunstâncias. Tem gente que fala, tô com a camisa aqui, eu tô de boa. Tá de boa só aquele momento. Se acontecer uma tempestade, tô ruim. É muito interessante, né? As redes sociais perguntam, como você está hoje? Eu vou depender de circunstâncias. Como é que está o tempo hoje? Você quer ver a previsão do tempo? O cristão deve sempre olhar a previsão do tempo e falar, tempo bom. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu estou passando por uma dificuldade, Deus é bom. Eu estou passando por um momento alegre, Deus é bom. Eu estou passando por extrema pobreza, Deus é bom. Eu estou passando com dinheiro no bolso que eu posso escolher onde eu vou jantar, Deus é bom, porque Deus sempre é bom. Mas as circunstâncias da vida sobem
sobem e descem. As circunstâncias da vida, às vezes, é como uma roda gigante. Tem hora que você está lá em cima na roda, tem hora que a roda está aqui embaixo. É como uma montanha-russa. Você entra para se divertir, mas de repente despenca. Aí você vai falar, a montanha-russa não é bom. Não é bom para o seu coração, mas para a adrenalina ela sobe bastante. A vida nossa é essa roda gigante. A nossa vida, é verdade que eu vou falar para você, a nossa vida é como uma montanha-russa. O problema é se a montanha está bem firme. Se a montanha não vai despencar. Se a montanha não vai despencar, divirta-se. Pode gritar à vontade. Está na hora de gritar, grita. Mas o seu grito, você sabe que vai ter um final lá embaixo, que vai ser de alegria para você lembrar o que se passou. É o que Paulo está vivendo quando escreve essa carta. Não esqueçamos que Paulo está preso. Sétimo e último ladrão da alegria, segundo Charles Swindoll, é o descontentamento. O descontentamento é a ingratidão constante. É olhar em volta e não enxergar nada de bom diante de você. Nada de bom acima de você. Nada de bom atrás de você. Isso leva você a um buraco e chega a se somatizar numa depressão. A gente precisa encontrar onde se contentar. E se tem um lugar que a gente pode se contentar e se alegrar sempre, é na cruz do Senhor. Porque Ele passou, Ele carregou as nossas dores, Ele carregou as nossas mazelas e passou e venceu todas essas dificuldades. Vamos continuar lendo o texto, nós paramos no capítulo 1 e eu quero continuar a ver com você o texto de Filipenses, no capítulo 1, Gálatas, Efésios, Filipenses. Veja, nós terminamos no 19, vamos ver o 20. Aguardo, Paulo diz, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde na minha carne. Verso 27, não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Olha o que Paulo está enfrentando, o que o Paulo está encarando em sua vida agora. Vamos para o quadro. E aí eu preciso falar para você. Paulo diz que para ele o viver é Cristo, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Vamos pensar aqui. Paulo carregando suas cartas e apontando. Enquanto estiver aqui, ele vai dizer assim, eu vou abençoar vocês, porque essa é a minha vida. Paulo está vivo. E o alvo da vida de Paulo é
Cristo. Paulo está vivo e o alvo, o centro da vida de Paulo é Cristo. Mas e se Paulo morrer? E se Paulo morrer? Aqui jaz o apóstolo Paulo, é isso que ele fala assim. Aqui jaz o apóstolo Paulo, falando jaz. Paulo. Aí você vai pensar, perdeu. Não, Paulo aqui também na morte ele vai apontar para Cristo. E o que ele vai ter? Em ambos os casos ele vai ter vitória, liberdade. Lembra que eu falei semana passada para vocês que Paulo está preso, mas o evangelho não, ele tem liberdade para pregar a palavra de Deus. A mesma coisa acontece com a vida dele. Esse é o momento dele, vejam. Ele começa com gratidão e depois ele vai falar, para mim o morrer é Cristo. E o viver também é Cristo. Tudo para Paulo aponta para Cristo. Tudo vai dignificar o nome de Cristo. Enquanto ele estiver aqui, ele vai falar do amor de Cristo na vida dele. E ele vai ser um mensageiro. Ele vai ser um embaixador do Senhor onde quer que ele vá. Então, se ele continuar vivo, é para pregar a Cristo. E se ele morrer, ele vai estar com Cristo, desfrutando com ele eternamente, para sempre, no céu. Essa é a grande doação da vida do cristão. E por isso a gente pode ficar o tempo inteiro feliz, realizado, porque para nós, o que vier é lucro de verdade. Por isso Paulo disse, eu estou livre. Veja o que Paulo vai dizer assim, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, eu vou continuar vivendo no corpo e terei fruto do meu trabalho. E Paulo não sabe mais o que escolher, se ele vai para Cristo, termina sua obra aqui, e desfruta eternamente do céu, ou desfruta de Cristo aqui na terra, pregando para outras pessoas que não o conhecem ainda. Esse é o grande desafio nosso, meu e seu, de vivermos Cristo em nós e através de nós. Eu comecei perguntando para você com quem você vive. Quem convive com você vê essa alegria em você? Quem convive com você vê Jesus nas coisas que você faz? Quem convive com você percebe que quando você passa por dificuldades, você atravessa essas dificuldades confiando em Deus? Ou é um resmungão? Ou você é aquele que fica de canto só reclamando? Paulo não transforma aquela prisão num espaço de evangelização. Algumas pessoas passam por dificuldades e a gente vai consolá-las e a gente é consolado. Por quê? Aquela pessoa reflete Cristo nas suas dificuldades. A gente precisa ter uma rede de apoio em volta para nos ajudar nas dificuldades. Mas nós precisamos ter, acima de tudo, a rede de Cristo nos abraçando, nos alcançando, nos levando para junto de si. Não há nenhum segredo na vida cristã. O grande mistério da vida cristã é nós sermos aceitos por Jesus. Esse é o grande mistério da vida cristã. Por que Deus fez isso? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por que Ele me resgatou? Porque Ele deu valor àquilo que não tinha valor nenhum. E quando eu passo por sofrimentos, Paulo vai dizer lá no final desse livro, no capítulo 4, que ele pode viver em qualquer circunstância, desde que eu atravesse com Cristo. Eu estou falando isso para você por experiência própria, porque quando você está num hospital, quando você está internado, quando você está passando por uma grande dificuldade, a única coisa que vem à sua cabeça é que você quer sair daquilo. Mas é muito interessante, quando você passa por essa dificuldade e você tem a quem recorrer, você ri. Você ri da situação, porque você sabe que aquela situação é transitória. Ela vai passar. É a história que eu falei para você da roda gigante. Eu estou lá em cima, no maior sufoco.
porque não gosto de altura, eu tenho medo. Eu tenho medo de altura. Então vai ver que é por isso que eu não subi na vida, né? É claro que é brincadeira. Mas quem tem medo de altura, quando a roda gigante está lá em cima, fica com medo, muito medo. E a gente sabe que a roda vai girar, uma hora eu vou descer. E aí eu vou pisar em chão firme novamente. Quando eu estava no hospital, os irmãos orando por mim, intercedendo por mim, foi o momento de me agarrar à única pessoa que podia estar comigo no hospital o tempo inteiro. Ainda que minha esposa estivesse ali me acompanhando, mas quem estava comigo o tempo inteiro, em meu pensamento, em minhas orações, é o Senhor Jesus. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Ele me tirou de lá. E eu estou aqui hoje falando com você. Mas eu não sei se amanhã estarei. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero convidar você a, junto comigo, fazer um propósito de servir e de adorar esse Deus que começou a boa obra em mim e que há de completá-la até a volta do Senhor Jesus. Quero desafiar você a mostrar às pessoas que estão à sua volta qual é o motivo da sua alegria. Qual é o motivo da satisfação? Crente não devia ser uma pessoa carrancuda, devia ser uma pessoa boa dia dentista, mostra os dentes o tempo inteiro, né? Meu pai falava, você só vive mostrando essas canjicas, eu sou feliz. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Viver feliz não é coisa qualquer, cantávamos antigamente. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. O Cristo que habita em mim, que me deu uma nova vida, que me deu uma nova oportunidade de ser uma nova criatura, Ele faz de mim uma pessoa feliz. A minha oração é que essa semana seja uma semana de realizações, que as circunstâncias sejam positivas para você, mas se forem negativas, não esqueça. O Senhor vai contigo e atravessa o vale da sombra da morte, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Boa semana! Não esqueça de dar o seu like aí. Amém.